diz: ó mulher, salvarás o teu marido. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado incircuncidado, não se circuncide, não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Podeis sentar, meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Esta noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nesta primeira epístola. E nós já abordamos aqui muitas doutrinas ao decorrer destes capítulos que já se passaram. E hoje nós vamos estar falando sobre cristãos casados com não cristãos. Semana passada nós falamos sobre cristãos casados com cristãos. E hoje estaremos falando do caso de cristãos casados com não cristãos. O cristão ou os cristãos devem se casar com cristãos. É o que ordena a palavra, que os cristãos devem se casar com cristãos. É o que diz a palavra no verso 39, que diz assim a palavra: quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia diz que deve se casar no Senhor. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, faz uma reparação, dizendo que união tem a luz com as trevas. E ele prossegue um texto falando sobre as coisas de Deus e as coisas do mundo, dizendo que isso não tem união, que união tem o santo com o profano, que união tem Deus com os ídolos, que união tem a luz com as trevas. E ele termina dizendo: sai dela, povo meu, eu serei por Deus, vocês serão por meus filhos, e eu serei por pai a vocês. Então a Bíblia ordena que os cristãos se casem com cristãos, é o mandamento. Os crentes devem se casar com quem é crente. Este relacionamento de crentes com pessoas não crentes não é nada agradável. Digamos assim que alguém é crente e de repente conhece uma pessoa lá no mundo e passa a se relacionar, é outra situação. É diferente do que aconteceu na igreja de Corinto. Alguns coríntios foram salvos depois de serem casados. Esta é a real situação. O que não pode ser bendito, o que não pode ser aprovado, aplaudido pela igreja, é um jovem cristão, uma moça cristã, e lá no mundo em busca de um rapaz que não é crente. É uma moça cristã em busca de um rapaz lá no mundo. É um rapaz crente na igreja e buscar se relacionar com uma moça lá do mundo. Mas como estamos falando dos coríntios, alguns coríntios foram salvos depois de casados. Depois de casados, alguns foram salvos. Alguns maridos aceitaram a Cristo, as esposas não. Algumas esposas aceitaram a Cristo, os maridos não aceitaram. E o que fazer diante desta situação? O que devem fazer? Devem abandonar o seu cônjuge? Eles devem abandonar? Devem recusar o ato conjugal? O conselho de Paulo é claro: é que permaneça no casamento e use todas as oportunidades para tentar ganhar o cônjuge para Cristo. Paulo
não dá este aval para o cônjuge cristão, uma vez que eles estavam no mundo e um deles aceitou a Cristo, e agora eu sou cristão, minha esposa não é, devo abandonar este marido não crente? Ou o homem crente se perguntar, sou um homem crente, minha esposa não quer servir a Deus, devo abandonar esta esposa? A resposta de Paulo é essa: permaneça no casamento, use todas as oportunidades para tentar ganhar o cônjuge perdido. Por quê? Se o cônjuge não salvo está disposto a viver ao que diz Paulo na palavra, se o cônjuge não crente, o marido não crente, a mulher não crente, está disposta a permanecer no casamento, permaneça no casamento e dê um bom testemunho. Se você é crente, o seu cônjuge não é, o conselho bíblico é: permaneça no casamento. Você não tem legalidade para abandonar o seu cônjuge. Por quê? O cristão deve ganhar o cônjuge não crente. Esta é a missão do cônjuge salvo: é ganhar o seu parceiro para Cristo, é ganhar a sua parceira para Cristo e não desistir dele, pois se ele consente em continuar vivendo, a Bíblia diz: permaneça. Foi o que nós lemos, que Paulo diz: mas irmãos, eu digo, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. Se ela consente, a mulher não é crente, o marido é, todavia ela consente em viver com este homem crente, ele não pode deixar essa mulher, ele não pode abandonar ela, porque a Bíblia não permite. Sem dúvida alguma, algum desses cristãos estavam enfrentando problemas em casa e perguntaram a Paulo. Agora imagine que os dois sendo crentes têm problemas. Agora imagine se um apenas é crente, quando os problemas eles não estavam enfrentando, e perguntaram a Paulo se poderiam, se poderiam abandonar. Paulo ele escreve no capítulo 7 em diante, dando respostas a perguntas que lhe foram feitas quando escreveram para ele a visão dos pecados que estavam acontecendo na igreja. Eles também fizeram perguntas, e uma das perguntas foi relacionada ao casamento de crentes com não crentes. E aí nós devemos permanecer casados com cônjuges não crentes? É o que eles estavam perguntando, e Paulo respondendo que eles devem permanecer casados com os não convertidos, enquanto estes assim o desejassem. Eles não podem simplesmente dizer: aceitei a Cristo, agora meu marido não é crente, é tudo novo, e eu quero agora até um marido novo, crente. Não é assim. Não é que você agora é crente, seu marido não é, e isso te dá legalidade para abandoná-lo. E também ao marido não tem a legalidade de abandonar a coisa que não é salva. Por quê? Porque a salvação ela não altera o estado civil. A salvação não altera o estado civil. Paulo disse o quê? Concluiu o texto: cada um permaneça naquilo que foi chamado. Ou seja, a salvação não altera o estado civil. Pelo contrário, a salvação deve intensificar a relação matrimonial. Se você é crente, a sua salvação deve intensificar a sua relação matrimonial, e não simplesmente às vezes achar que você é santo, o marido é profano, e a Bíblia diz: olha, o marido não crente é santificado na esposa crente, a esposa não crente é santificada no marido crente. Então não pode colocar na cabeça que o crente, o cônjuge crente, ele vai passar por esta situação de viver tudo novo. O marido entrou com você no relacionamento, e ele vai estar com você
até o momento em que ele desejar, porque as mulheres, nem os homens crentes, têm legalidade bíblica para abandonar o cônjuge não crente. Mas convém nós observarmos o conselho de Pedro para algumas mulheres cristãs. Por incrível que pareça, o conselho de Paulo e o de Pedro é mais para as mulheres do que para os homens. Parece que os homens não tinham problema, né, de viver com mulheres não crentes. Mas parece que as mulheres crentes estavam tendo dificuldades de viver com esses homens não crentes. Porque geralmente a maioria são mulheres crentes com maridos não crentes. É difícil você encontrar um homem crente que a mulher não seja crente. Mas é muito comum você encontrar mulheres crentes com maridos não crentes. É por isso que o conselho bíblico é mais para as mulheres que são crentes. O conselho bíblico é mais voltado a elas do que para os homens. E o apóstolo Pedro também dá conselho para mulheres crentes casadas com homens não crentes. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Isso aqui é um conselho de Pedro para mulheres não crentes. Escute. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, alguns que não obedecem são maridos não crentes, é o que ele está dizendo, pela postura de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Pela postura de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa conduta casta e respeitosa, o enfeite delas não seja o exterior, o frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aí usa o exemplo, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Vamos destrinchar um pouquinho aqui o conselho de Pedro para mulheres que têm maridos não crentes, e também serve para mulheres que têm maridos crentes. Primeiro diz, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeito aos nossos próprios maridos. Embora ele não seja crente, mas a mulher tem o dever de estar em submissão ao seu marido, pois é o mandamento do Senhor. Hoje ainda posso falar isso, mas se a lei da misoginia passar, eu vou ser preso no ano que vem, porque esse crime da misoginia não prescreve, Então, se aprovarem no ano que vem, eu posso ser preso por causa disto aqui, porque na medida que um pastor lê um texto bíblico dizendo que a mulher deve estar em submissão ao marido, isto é uma incitação à violência. É o que eles estão propagando. O povo lá do PSOL, PT, PCdoB e quantos anzóis, Essa lei da misoginia passando, isso aqui não pode mais ser livre. Então ainda posso ler, porque ainda não foi aprovado. Se Deus quiser também não será aprovada. É a lei da misoginia. Então a Bíblia diz, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, ou seja, marido não crente, pela postura de suas mulheres, sejam ganhas sem palavras. Isto aqui é uma coisa séria. Pedro descreve a conduta desta mulher, dizendo que ela deve ser submissa ao marido, em demonstração de honra e respeito.
Ela não deve importunar este marido. Ela não deve pregar a ele. Ela não deve estar rogando a ele. Ela não deve estar incitando a ele. Ela vai ganhar ele sem palavras. Sem palavras. Só com a sua conduta. O que ele está dizendo é que ela deve viver de uma forma tão devota que ganhe o seu marido sem palavras. É ser uma mulher tão crente, tão devota, que seja capaz de ganhar o marido sem usar palavra alguma, ou seja, sem pregar e sem rogar. Só a postura dela, a forma de ser uma mulher crente, a forma de ser uma mulher devota, que serve a Deus, submissa ao marido, honrando, respeitando, não importunando, não pregando para ele, mas com a compostura dela, como disse a palavra de Deus, dizendo assim a palavra, considerando se alguns não obedecem pela postura de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Não precisa nem pregar para o marido. A mulher, quando ela é devota, bem crente, alinhada com a palavra, honra, respeita, está em submissão ao seu esposo, a postura dela é suficiente para apontar a Cristo para este homem não salvo. Pois se ela aponta para Cristo, ela será observada. O marido vai passar a observar essa mulher devota, essa mulher crente, essa mulher dedicada, essa mulher amável, essa mulher adorável, esta mulher decente. E o marido começa, diz a Bíblia, que ele será ganho sem palavras. Não precisa nem pregar, é só o testemunho. Já é suficiente para ganhar este marido. E ele diz assim: considerando a vossa conduta casta e respeitosa, ou seja, uma mulher que honra, que respeita, uma mulher que está alinhada, devota, ela consegue ganhar o marido sem que seja necessário estar importunando ele. Bora para a igreja hoje. Hoje tu tem que ser crente. Se tu não aceitar Jesus, eu te largo. Se tu não parar com isso, coisa e tal, ela vai perder esse marido. Se ela começar a importunar, querer cobrar deste marido, que ele seja crente, que ele busque salvação, que ele precisa fazer isso, ela vai terminar perdendo o marido ao invés de ganhar este marido. Ela precisa ganhá-lo com e sem palavras. A esposa cristã deve ter um comportamento honesto, como diz a Bíblia, uma conduta casta, uma conduta pura, uma conduta honesta, e voltar a sua atenção para a pessoa interior. É o que Pedro está dizendo, que essas mulheres devem ter uma conduta casta, pura, e voltar a atenção para a pessoa interior, como ele diz, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. Aí ele começa a dizer para essas mulheres: o enfeite delas não seja o exterior, a beleza dessa mulher não seja o exterior, o frisar dos cabelos, o uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior. Versículo 4: mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, no incorruptível traje de um incorruptível traje de um espírito que? Manso, quieto, que é o que? Precioso diante de Deus. Aleluia! Esse é o incorruptível traje de um espírito bem trajado. O que é? Manso, quieto, que é precioso. Deus aprecia uma mulher mansa, mulher quieta, espírito manso. Não é valentia, não é bravura, não é pancadaria, não é como diz os caras lá do mundo, diz, lá em casa tem uma quebra-prato, que é assim que eles dizem, o pessoal do mundo, que lá em casa tem uma quebra-prato, mulher valente, alvoroçada, brava, não tem marido que aguente, nem se salve nem salva o marido, porque é valente demais, briga, pega tição do fogão, dá tiçãozada no morro do cabra, bota para correr, expulsa, mete os pés,
palavra ruim, essa mulher não salva marido. Essa mulher não salva marido. Não salva. Nem ela está salva, né, nem ela está salva. Porque ela deve ter o quê, manso? Um espírito manso, quieto, precioso diante de Deus. Deus aprecia uma mulher de espírito manso, mulher tranquila, de almas tranquilas, águas mansas, águas tranquilas, tranquilidade. E Deus aprecia esta mulher. Ele está dizendo que a beleza desta mulher não seja um enfeite exterior, não, mas é o interior. A beleza da mulher crente não está por fora, está por dentro. Pedro não proíbe as mulheres de se arrumarem e serem elegantes. Não existe uma proibição. Devemos observar a semântica do texto. Não há uma proibição para que as mulheres elas não se arrumem, não sejam elegantes, mas ele proíbe sim o ir aos extremos mundanos, para estar na moda. Ir aos extremos mundanos só para estar na moda, pensando que às vezes vai ganhar o marido, talvez vai ficar mais bonita, mais elegante. E Pedro está dizendo: olha, ganha teu marido sem palavras, porque a tua beleza não está no uso de joias, a tua beleza não está no frisar dos cabelos, nem nos vestidos extravagantes. Não. A mulher crente, diz a Bíblia, que ela se veste diferente. A mulher casada, ela se veste diferente. A jovem também se veste diferente. Vamos ver o que disse Pedro. Ele está dizendo o quê? O enfeite dela não seja o quê? Exterior. E a Bíblia está dizendo: o seu enfeite não seja exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro e nos vestidos caros. Não. Se você olhar lá em 1 Timóteo capítulo 2, vamos lá, deixa eu ver porque aqui está vendo aqui. 1 Timóteo capítulo 2, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, vamos ver o conselho de Paulo também para mulheres crentes. 1 Timóteo capítulo 2, vamos lá, cadê minha Bíblia? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouros, ou com pérolas, ou vestidos caríssimos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. É o que a Bíblia está dizendo, que a beleza da mulher, ela não está na beleza exterior, não, ela não está na beleza exterior. Observe que o apóstolo Pedro, no versículo 3, ele fala de frisado de cabelos, que se referia a penteados elaborados com adereços de ouro entrelaçado entre eles e coisas do gênero. Era a moda da época, cabelos frisados. Era um penteado entrelaçado com adereços de ouro, e coisas do gênero. Era a moda da época. A mulher tinha um penteado elaborado, diferente, estava na moda, cabelo frisado, cabelo num penteado bem elaborado, com adereço de ouro entrelaçado nele. Isso era cabelos frisados da época, era a moda. E Pedro disse: não acompanhe a moda. A beleza de vocês não está na moda, não está em penteados elaborados com enfeites, adereços de ouro entrelaçado entre eles e coisas do gênero. Não está nos excessos, mas está na simplicidade, está no interior de vocês. A beleza da mulher casada está dentro, não está fora. Quando ele fala no aparato dos vestidos, também no capítulo 3, alude a roupas com atavio especial, aqueles extravagantes. Como disse aqui também o apóstolo Paulo, vestidos caríssimos. Que a beleza da mulher não esteja no uso de joias, que a beleza da mulher não esteja nos adornos, no frisar, na joia, no ouro, mas que a verdadeira beleza da mulher crente, esposa de marido crente ou não crente, a beleza é interior e não no uso de joias, não nas roupas caríssimas, nas roupas extravagantes. Irmãos, luxo não combina com o evangelho. Não.
Luxo não combina com o Evangelho. O Evangelho é simplicidade. Jesus Cristo nasceu aonde? Alguém lembra? Dentro de um coxo, uma manjedoura. Ele foi carpinteiro, chamou pescadores para ser apóstolos, viveu uma vida muito simples e deu exemplo de simplicidade. Nunca condenou a riqueza, mas condenou o materialismo. Mas o Evangelho não combina com luxo. Não. Quando você olhar uma mulher toda bem adornada, cheia de joias, vestidos caríssimos, resplandecente, aquela coisa majestosa, você não vai nem identificar se é crente. Porque não parece, não combina. Não combina com mulher crente. Não combina com mulher crente. Não estou dizendo aqui que tem que ser mentido, que tem que andar encardido, mas tem como ser bonito, elegante, sem ser extravagante. Tem como ser bonito sem ser extravagante. Esse é o conselho de Pedro para as mulheres. Não esteja no uso de joias, não esteja no frisar do cabelo, né, mas esteja na beleza interior. Porque mulheres cristãs, elas podem sim ser elegantes sem ser mundana. Pode ser elegante sem ser mundana, sem se parecer com o mundo, né? Sem se parecer com as coisas do mundo. Na verdade, as modas bizarras que divertem, né, muitos no mundo, essas modas bizarras que é motivo de diversão e de alegria do mundo, elas embaraçariam a mulher cristã devota e dificultariam o seu testemunho, tanto para o marido como diante do mundo. Isso causa um embaraço. Isso causaria embaraço, porque não combina. O cristão não tem que andar na moda do mundo, não, de forma alguma, de forma nenhuma. A verdadeira beleza, ela vem de onde? Vem do interior, ela vem de dentro, né? Ela vem de dentro, não vem de fora, ela vem de dentro. A verdadeira beleza da mulher está em um espírito manso, quieto, que Deus aprecia, e nunca na vaidade. Por quê? Porque essas modas, elas têm um único objetivo, é chamar a atenção para si. Chamar a atenção para si. Quem está na moda quer chamar a atenção. Quem está na moda quer ser visto. Quem está na moda quer ser admirado. Ninguém vai usar o que está na moda se não tiver como principal objetivo se exibir. Preciso vender aqui o meu sapato que custou 500 conto, da irmã Joaquina só vale 70, o meu é 500. Então isso é uma exibição, é moda, exibicionismo, chamar a atenção. A roupa da mulher cristã, ela não pode chamar a atenção, como também a do homem não pode chamar a atenção, porque a beleza é interior, não é exterior. A mulher cristã não pode chamar a atenção no que ela se veste, no que ela se traja e no que ela usa, porque ela é salva. É uma mulher crente, ela é equilibrada, ela é tranquila. Mas chamar a atenção, isso nunca é bem visto pela Bíblia, está na moda, não é bem visto pela Bíblia, porque isso chama a atenção. Você imagina uma mulher de cintura fina, de quadris largos, numa roupa colante de cima e baixo, um salto que dá um pau, a irmã fica querendo botar a testa no chão, porque fica na ponta dos pés. Quem é que não vai olhar? Quem é que não vai prestar atenção nisso? Quem é que vai prestar atenção? A mulher parece um violão do João Fernando, né? Bem desenhado. Uma roupa colante de cima e baixo. Quem é que não vai olhar para as curvas? Quem é que não vai despertar a lascívia? Então a mulher cristã não pode usar roupas, vestidos, joias, ao ponto de chamar a atenção para o corpo, mas o que deve ser chamado a atenção nela é o espírito manso, quieto, que Deus aprecia. E o apóstolo Pedro continua dizendo, usando as mulheres, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Como é que elas se adornavam? Com o espírito manso. Era um adorno do espírito manso. Ele dá um exemplo, porque aqui também adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos. Aí ele vai usar o exemplo de Sara, que era uma mulher tão linda, que mesmo velha, os reis queriam tomar ela de Abraão, queriam tirar ela do casamento.
Sara era tão linda que um rei não podia ver. A reis desejavam se casar com a velha Sara. Olha a velha bonita, né? Mas ela era uma mulher temente a Deus. Temente a Deus. Reis desejaram tirar ela do casamento. Reis desejaram casar com a irmã Sara. E a irmã Sara nunca quis, porque como Sara obedecia a Abraão, uma mulher bonita, exuberante, reis desejavam, mas era obediente ao marido. Ela não usava da beleza para dizer: Abraão, tem um velho feio, e eu sou muito bonito, e eu vou mesmo dançar no arraial. Nunca. Ela estava em obediência a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ela não era escrava, era uma mulher livre. Ela não era escrava, era livre, mas era obediente ao marido. Ele dizia assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Claro, ameaça ou medo. Mulher nenhuma vai casar com um homem que não a respeite. Homem que não seja digno do seu respeito e do seu amor. Mulher nenhuma deve viver com medo de ameaças do marido, temendo o marido. Pronto, meu marido vai chegar, deixa o senhor. Não, mulher não pode ver debaixo do terror. Mulher não pode ver debaixo, respirando ameaças. Não, Sara era uma mulher submissa, obediente, como exemplo, mãe das mulheres cristãs, como diz o apóstolo Pedro, mas ela vivia tranquilamente. Ela não tinha temor, não sofria ameaças do Abraão. Abraão era um patriarca rico, poderoso, mas não vivia oprimindo, ameaçando, espancando a sua esposa. Era um equilíbrio. Havia um equilíbrio na casa. Então, o apóstolo Pedro também dá o seu pitaco, ele dá o seu conselho, ele dá a sua ideia. Como é que uma mulher crente casada com um não crente deve ganhar o seu marido? Submissa, honrando, respeitando, mansa, tranquila, quieta, vestidas interiormente e abrindo mão dessas belezas reais, dessas vaidades reais mundanas. Isso aí não vai salvar ninguém. Vejamos. A Bíblia diz que é um ato de desobediência. A pessoa se casar com uma pessoa não salva, já entra desobediente no casamento. A moça crente se casa com um rapaz não crente, vamos voltar ao assunto. A moça crente se casa com um rapaz não crente, ela já está cometendo um ato de desobediência. A moça crente vai namorar um rapaz não crente, já é um ato de desobediência. O rapaz crente que vai se relacionar com a moça não crente, já está cometendo um ato de desobediência. Observe a expressão, somente no Senhor. Versículo 39 do capítulo 7. Mas se a pessoa se converte depois de casada, não deve usar isso como pretexto para acabar o casamento, como nós já venho falando. Na verdade, Paulo enfatiza o fato de que o cônjuge cristão, ele exerce uma influência espiritual sobre o outro. O marido salvo, ele deve exercer uma influência espiritual sobre a sua esposa. A esposa deve exercer uma influência espiritual sobre o esposo que não é crente. Vejamos o que diz o verso 14. Nós já vamos andar para o encerramento. Diz assim: porque o marido descrente é santificado na mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Isso aqui não quer dizer que o marido é salvo também. Não. É a influência que ela exerce. Se ela é uma mulher temente, uma mulher obediente, ela terminará salvando o seu marido, porque toda sorte os filhos seriam impuros, seriam ilegítimos, como na união de um judeu casado com uma mulher gentia, seus filhos seriam ilegítimos. Mas aqui, os filhos de um casal, que um é crente e outro não é, seus filhos são puros, são legítimos, porque a mulher, ela recebe influência do marido crente, e o marido crente recebe influência da esposa, ou seja, a mulher exerce influência sobre o marido não crente. Então também o homem crente exerce influência sobre a mulher não crente. Ele diz que toda sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora sois santos, mas agora sois santos. Isso aqui também refere mais uma vez à influência do cônjuge crente, porque se o cônjuge crente ele exerce um papel devoto em casa, seus filhos também serão crentes, pois filho de crente não nasce crente. Filho de crente não nasce crente.
Não. Ele vai ser apresentado na casa de Deus, os pais vão levar para a igreja. Quando ele chegar na idade dele, ele vai decidir se ele quer se batizar ou se quer ir para o mundo. Muitos têm decidido ir para o mundo, outros decidem se batizar. Mas filho de crente não nasce crente. Mas a influência do pai crente ou da mãe crente influencia para que os filhos também sejam santificados. Mas não quer dizer que o filho de crente já nasceu crente. Não. Ninguém nasce herdeiro do céu. A gente conquista o céu. O homem não é salvo porque a esposa é crente. Pela influência dela, ele pode ser um crente. A mulher não é salva porque o marido é crente. Mas a influência dele pode levar ela a ser crente. Né? Como nós estamos dizendo, o marido e a esposa temente a Deus, eles não podem desistir. Por quê? Porque, como já disse, a salvação não muda o estado civil. Né? Se a conversão da esposa anulasse o casamento, se a conversão da esposa anulasse o casamento, os filhos seriam ilegítimos. E os filhos não são ilegítimos. Então, não tem esse negócio de que a conversão anula o casamento. Não. Permanece casado e a lei para o crente é pesada do mesmo jeito. Se ele aceitou a Cristo, ela aceitou a Cristo, ela agora tem esse fardo para carregar. Né? Por isso que todas as sortes dizem serem ilegítimos, mas os filhos não são ilegítimos, são santos. Né? O cônjuge cristão permanece fiel ao Senhor. E os versículos 17 a 24, Paulo traz uma doutrina que seria uma doutrina diferente em todo o Império Romano, porque ele diz que assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, e o que ordena em todas as igrejas, alguém chamado sendo circuncidado, fique circuncidado. Alguém chamou sendo incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim observância dos mandamentos de Deus. Mas cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. A conversão, ela não altera o estado civil. O que Paulo estava dizendo é que aqueles crentes que já eram circuncidados, eles que permanecessem circuncidados, né? Ou seja, o crente judeu, ele não busca ser um gentil. O crente gentil não busca ser um judeu. O que é escravo, permanece escravo. Se tem ocasião para ser liberto, busca a ocasião, ou seja, cumpre a sua alforria, cumpre a sua liberdade. Mas não é que Cristo te libertou, que agora tu vai deixar de ser escravo. Por que tu é escravo? Tu é servo de Cristo, é liberto para ir morar no céu, mas continua ainda como escravo. Então, se tem ocasião, cumpre a sua liberdade. É o que ele está dizendo, que cada um deve permanecer na vocação em que foi chamado, como estava. E quando Paulo aplica isso, né, nós acreditamos que a igreja seria a única instituição em todo o Império Romano que havia igualdade, né, na comunhão entre ricos e pobres, homens e mulheres, todos eram igualmente na comunhão diante de Deus. Porque no tempo do Império Romano, escravo era escravo, não podia ter deuses, não podia ter religião, não. Mas aqui, Paulo deixa bem claro que todos são alcançados e que todos são iguais e que a conversão não anula o estado civil. Ou seja, Paulo define o seguinte princípio: permanecer na vocação em que foi chamado. Esse mesmo princípio se aplica aos casados, né, com cônjuges não cristãos. Isso é, se o cônjuge incrédulo abandonar o lar. Essa daqui é uma das perguntas que nós sempre fazemos. Mas a pergunta que fizeram para Paulo foi o seguinte:
O cônjuge crente pode largar o não crente? E Paulo disse: não, não pode. Não pode abandonar. É o que ele está dizendo. Se o cônjuge consente viver, continue. Mas aí vem a nossa pergunta: e se o cônjuge incrédulo abandonar o lar? Se o marido não crente abandonar o lar, a esposa não crente abandonar o lar, porque a pergunta que fizeram para Paulo é se eu, como crente, poderia abandonar a minha esposa não crente. Ele disse que não. Mas Paulo está dizendo que a conversão não anula o estado civil. Permaneça como você foi chamado. Se é casado, permaneça casado. Mas aqui vem: e se o cônjuge incrédulo decide abandonar o lar? Se o marido da irmã que não é crente, ele consente em sair de casa, ele quer se separar dela, ele quer se deixar dela, desta forma, o versículo 15 dá a resposta. O versículo 15 dá a resposta. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. O cônjuge cristão abandonado, ele não tem obrigação alguma de manter o lar unido. O versículo 15 dá a resposta. Se o cônjuge incrédulo deixa, ele decide fazer a separação, não há muito o que se fazer. Ele decidiu ir embora. Ele decidiu sair de casa. A Bíblia diz: Deus nos chamou o quê? Para a paz. É impossível não ter a paz com quem não quer paz. A Bíblia diz lá em Romanos 12: se possível for, tendes paz com todos. Mas às vezes é impossível ter paz com quem não quer paz. Então, se o marido descrente ou a mulher descrente decide abandonar o cônjuge crente, o versículo 15 dá a resposta. Ele dá uma resposta. O versículo 15 parece afirmar que o abandonado, ou seja, que o abandono desfaz os votos do casamento. Assim, o cônjuge fiel tem o direito de se divorciar e se casar de novo. Somente diante desta situação, abandono do lar. Mas se o marido da irmã é crente e a irmã não é crente, e ela não crente decide permanecer ali perturbando, o cara vai rolar, não pode se separar dela não. Vai ter que aguentar. O marido crente tem que aguentar a mulher não crente, fazendo raiva, aquela coisa toda, tem que aguentar. Não pode. Da mesma forma, a mulher crente, o marido não crente, o marido bebe cachaça, mas ela não pode largar. O marido é chato, mas não pode largar. Por quê? Ele não consentiu em sair de casa. Mas a partir do momento que ele decidiu abandonar o lar, os votos do casamento são quebrados. Esta pessoa está livre. A parte inocente, ela está livre para se divorciar e recomeçar a sua vida. Somente mediante a isto, o casamento é coisa séria. Casamento não pode ser desfeito por incompatibilidade de gênero. Não estou certo com essa mulher. Ou mulher chata, não aguento mais ela. Não, vai ter que aguentar até o fim. A mulherzinha chata. Ou marido chato, insuportável. Não aguento mais esse homem. Aguenta sim, você casou e vai até o fim. Vai ter que ir até o fim com seu marido chato, com sua esposa chata. É como diz o pregador: se a cruz é pesada, coloca a rodinha e fica mais leve você arrastar. Mas não abandone sua cruz. Agora, se o marido não crente consente em sair de casa, abandonou a casa, a parte inocente da livrezinha da Silva. Irmã Dilson está limpinha no cartório de Jesus. Está limpinha. O incrédulo decidiu sair de casa, abandonou o lar. Então, os votos matrimoniais foram quebrados, foram desfeitos. Somente mediante a isso, diz a Bíblia, que o irmão ou a irmã não está sujeito ao quê? À servidão. Ou seja, a servidão da lei. Que diz a Bíblia aqui no versículo 39, a mulher está ligada ao marido
quando o cônjuge incrédulo sai de casa, ela não está mais sujeita à lei do casamento. Quando a mulher incrédula decide sair de casa, ela não está mais sujeita à servidão, que é a lei do versículo 39. Essa lei, ela só é quebrada de duas formas. Assim como o casamento é uma união física, ao ponto dos dois se tornarem uma só carne, a ruptura também só pode acontecer se houver uma ruptura física, morte ou adultério, ou então no abandono. O incrédulo abandonou o crente, então o crente está limpinho, organizadinho e pode tocar a vidinha dele, e o incrédulo vai seguir a vida dele de incredulidade, e o cristão que ficou, ele não está mais sujeito à servidão, que diz a Bíblia, a mulher está casada, está ligada pela lei todo o tempo, enquanto o marido vive. Mas, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Se casa com o crente. Não vá sair de uma panela e entrar num caldeirão. Não vá fazer isso. Se ficou viúva, matou o marido incrédulo e foi embora, não vá caçar uma trepeça para você arrumar problema para a sua cabeça. Se Deus te libertou do incrédulo, se case com quem você quiser, contanto que seja do Senhor. Se case com um crente. Procure uma mulher crente ou homem crente, e eu espero que nenhum dos que aqui estão cheguem a essa situação de ter que se divorciar, se separar, pois o divórcio é uma fatalidade. Quem já se divorciou, ele tem que conviver com duras consequências, às vezes constrangimento, às vezes tem que lidar com consequências de um pecado que já foi perdoado, mas sempre não é bom, é uma fatalidade. O divórcio nunca é bom. No divórcio, só quem sai ganhando é os advogados. Só eles é que sai ganhando no divórcio. Ninguém que se divorcia sai ganhando. Então vamos servir a Deus, seguir a Deus, o caminho, obedecendo a palavra, vivendo os princípios, porque Deus tem uma história de amor, uma história de romance, uma história de graça, uma história de amizade. Os casais devem ser felizes e servir o Senhor até que Ele volte. Fiquemos de pé, em nome de Jesus Cristo, esta noite.